Boa tarde, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Peçamos a Deus para iluminar nossos caminhos e que Ele possa afastar de nós tudo que nos impede de chegar até Ele, né, meus irmãos? Quero começar agradecendo você pela sintonia, você que está sempre conosco aqui na Rádio JC Guaçu C. Obrigado por fazer parte dessa grande família dos filhos de Deus. Hoje, meus irmãos, é 27 de novembro de 2021 e que a paz se faça presente nessa belíssima tarde de sábado. 14 horas aqui em Guaçucê e já está no ar o nosso programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje teremos como tema, meus irmãos, solenidade ou festa? Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora é com você, José Rodrigues. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçu C. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema para o programa de hoje, solenidade ou festa? Essa pergunta veio do texto dos homens de Três Córregos, São Paulo. E nós vamos, à medida que este programa se desenrolar, tentar sanar algumas dúvidas sobre o que é solenidade, o que é festa, o que é memória, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Separei aqui alguns parágrafos do Catecismo que vai fazer com que nós pensemos neste tema. É um despertar para que nós possamos buscar cada vez mais conhecer a história da nossa igreja, para que assim possamos amá-la cada vez mais. E como nos diz a mensagem do texto dos homens de Três Córregos, quanto mais nós conhecemos, mais amamos. Então, vamos ao catecismo, que nos fala o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 2174. O dia da ressurreição, a nova criação, tem como tema o dia do Senhor. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, Dies Domini, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então aqui já começa uma diferenciação entre nós cristãos e os judeus, né? Os judeus guardavam o sábado, uma tradição judaica, e nós cristãos católicos, a partir da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a guardar o domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, no parágrafo seguinte, 2175, o domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos
leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo. No 2176, a celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo de seu benefício universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo rito e espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor de seu povo. Então aqui vem a explicação da substituição do sábado para o domingo, do sábado do judeu para o domingo dos cristãos. E no parágrafo 2041, vem nos falar sobre os mandamentos da igreja. Então, que nos diz os mandamentos da igreja sobre solenidade ou festa? Então, vamos lá. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então aqui ele já faz uma introdução sobre os mandamentos da igreja, que vem dizer que a vida litúrgica está ligada à vida moral e uma alimenta a outra. No parágrafo 2043, vai falar do quarto mandamento. Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas, contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Então, às vezes pode acontecer na nossa vida de cristãos ter dúvidas sobre abster-se, sobre o jejum durante alguma solenidade, durante alguma festa, o jejum que nos prescreve a Santa Mãe Igreja. Então, essa é uma das dúvidas que nós pretendemos aqui responder, à medida do nosso pouco conhecimento que temos da Igreja, mas que o catecismo vai nos dando esta segurança para falar. No parágrafo 1389, nos diz o seguinte: a Igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. Mas recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia nos domingos e dias festivos, ou ainda com maior frequência e até todos os dias. Uma das dúvidas que muitos podem ter é sobre o comungar, quantas vezes comungar, Aqui vem dizendo que todos os dias, se possível, mas no Código de Direito Canônico vem dizer que podemos comungar mais uma vez se for na missa. Ou seja, às vezes no domingo você tem a oportunidade de participar de duas missas, aí comunga na missa da manhã, aí à noite bate aquela dúvida, será que eu posso comungar novamente? Então o Código de Direito Canônico diz que você pode comungar mais uma vez se for na missa.
E no parágrafo 1169, nos diz o seguinte: por isso, a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras, é a festa das festas, solenidade das solenidades, como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o grande sacramento. Santo Atanásio a denomina o grande domingo, como a Semana Santa é chamada no Oriente, a grande semana, o mistério da ressurreição no qual Cristo esmagou a morte penetra no nosso velho tempo com sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. Então aqui a Páscoa já vem esclarecendo que é a solenidade das solenidades. Nós sabemos que o ano litúrgico gira em torno da Páscoa. Então a Páscoa é o centro do ano litúrgico, a solenidade das solenidades. No parágrafo 1171, o ano litúrgico é o desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal. Isto vale muito particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação, Anunciação, Natal, Epifania, que comemoram o começo de nossa salvação e nos comunica as primícias do mistério pascal. Então, vem aí nos esclarecer um pouco sobre as obrigações do cristão, sobre algumas festas, algumas solenidades. Então, o texto base para o programa de hoje foi retirado do site ptaleteia.org, tipos, celebrações, igreja, memória, festa e solenidade, e também retirado do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, agora nós vamos aprender um pouco mais sobre essas diferenças que tanto enriquecem a nossa liturgia. Geralmente, a palavra festa é usada pelos católicos em referência a qualquer celebração da igreja. Dias dedicados a santos, a Nossa Senhora, a Cristo. Não há nenhum erro doutrinal em usar o termo festa para todos os casos, mas é recomendável aprender que na igreja existe uma hierarquia de celebrações. Elas se estruturam em 3 tipos básicos: as memórias, as festas e as solenidades. Então, o que é a solenidade? As solenidades são as celebrações de grau mais alto, reservadas aos mistérios mais importantes da nossa fé. Por exemplo, a Páscoa, o Pentecostes, a Imaculada Conceição, os principais títulos de Jesus, como Cristo Rei e o Sagrado Coração, além de celebrações que honram alguns santos de particular importância na história da salvação, como é o caso das solenidades de São Pedro e São Paulo e do nascimento de São João Batista. Nas solenidades, assim como nos domingos, a celebração eucarística tem 3 leituras: a oração dos fiéis, o credo e o glória, inclusive quando a solenidade cai no advento ou na quaresma. As solenidades também têm orações próprias exclusivas, antífona de entrada, oração inicial, oração sobre as oferendas, antífona da comunhão e oração depois da comunhão. Na maioria dos casos, há também um prefácio especial. Algumas solenidades são festas de preceito e outras não. Isto depende da realidade pastoral de cada país e, portanto, do critério da respectiva conferência episcopal. As solenidades que caem nos domingos são celebradas como tais durante o tempo comum e o tempo de Natal, mas costumam ser transferidas para a segunda-feira, quando cai num domingo do Advento, da Quaresma, da Semana Santa e do tempo pascal. Então,
Aqui nós já percebemos, meus irmãos, algumas diferenças, né? A solenidade, todo cristão tem a obrigação de participar, é um preceito, é um mandamento da igreja participar, guardar os domingos de festa e guarda, como nos diz o mandamento. E algumas solenidades ele já cita aqui, né? A Páscoa, o Pentecostes, a Imaculada Conceição, né? A festa de São Pedro e São Paulo, o nascimento de São João Batista, que é o único santo que nós celebramos o nascimento, né? E não a morte, a passagem da vida da morte para a vida eterna, a entrada na vida eterna. E ele pontua aqui algumas diferenças, né? São 3 leituras, mesmo que caia durante a semana. Nós sabemos que durante a semana tem apenas uma leitura, o Salmo e o Evangelho. E durante a solenidade não, vai ter as 3 leituras, né? Vai falar também que vai ter o Glória, né? A oração tem um prefácio especial, algumas dessas solenidades. A antífona da comunhão, a oração depois da comunhão, a antífona de entrada, todas são especificidades que vão nos dizer a importância da festa ou da solenidade. E quando cai no tempo comum, no tempo da Quaresma, da Semana Santa, do tempo pascal, se cair no domingo, passa a ser celebrada na segunda-feira. E também há algumas particularidades, né? Tem algumas solenidades, algumas festas que caem durante a semana, mas que passam a ser celebradas no domingo subsequente, no domingo mais próximo da data da solenidade. E o que é festa, né? As festas, por sua vez, honram algum mistério ou título de Jesus, de Nossa Senhora e de santos particularmente relevantes, como os apóstolos, os evangelistas e outros de grande importância histórica, tais como São Lourenço. A festa costuma ter orações próprias, mas são festas somente das leituras, somente 2 leituras, mas são feitas somente 2 leituras e o Glória. Diferentemente de outras festas, as dedicadas a Jesus, como a Transfiguração e a Exaltação da Santa Cruz, são celebradas também quando caem no domingo, e nesse caso tem 3 leituras, o Glória e o Credo. Então aqui nós já vemos algumas diferenças, né? Sobre a festa, santos, apóstolos, alguns títulos de Jesus, de Nossa Senhora, né? Lembrando que a Conceição da Virgem Maria, ou seja, a festa da Imaculada Conceição, é uma solenidade, né? Mesmo que caia durante a semana, ela é obrigatória para o fiel cristão católico participar dela. E memória. A memória é geralmente a celebração de um santo, mas pode ainda celebrar algum aspecto de Jesus ou de Maria. É o caso da memória facultativa do Santo Nome de Jesus e da memória obrigatória do Imaculado Coração de Maria. No tocante à liturgia, não existe diferença entre a memória facultativa e a memória obrigatória. Toda memória tem ao menos uma oração própria de abertura. Quanto às leituras, elas podem ou não ser específicas. No geral, prefere-se que sejam mantidas as leituras no dia, a fim de evitar que se interrompa excessivamente o ciclo contínuo das leituras próprias de cada tempo. No entanto, há leituras específicas que devem ser usadas no caso de alguns santos, especialmente os mencionados na própria Sagrada Escritura, como por exemplo, Marta e Maria Madalena e Barnabé.
Durante a Quaresma e em parte do Advento, de 17 a 24 de dezembro, usa-se apenas a oração coleta do santo. Todo o resto é o ordinário daquele dia. Tem também os casos especiais, né? O caso especial, o dia de finados, celebrado em 2 de novembro, tem prioridade sobre o domingo, apesar de não ser uma solenidade. Então, é um caso especial. Dia 2 de novembro, que cai durante a semana ou no domingo, tem a prioridade, né, sobre qualquer outra solenidade ou festa. Então, há algumas variações geográficas. Há casos em que uma determinada celebração tem classificação diferente conforme a região, já que alguns santos são mais venerados em algum lugar do que em outros. Por exemplo, é o caso de São Bento. Seu dia é memória obrigatória no calendário universal, mas é festa na Europa por ser um dos padroeiros do continente, e é solenidade na diocese de Monte Cassino, onde está enterrado. Então nós vemos aqui uma variação geográfica, né? Na diocese de Monte Cassino, a festa de São Bento é uma solenidade, é o dia de São Bento. Na Europa é festa porque é um dos padroeiros, e nos demais países é uma celebração de memória, né? Uma memória obrigatória. Há solenidades como o Corpus Christi, que pode ser ou não de preceito conforme determinação da Conferência Episcopal de cada país. A decisão se baseia na realidade pastoral local. Por isso, há países que mantêm a tradicional celebração na quinta-feira e como festa de preceito. Outros mantêm o dia, mas não como preceito. E outros ainda, que já são a maioria, nos quais a celebração é transferida para o domingo seguinte, a fim de garantir a máxima participação dos fiéis. No Vaticano, o dia do corpo e do sangue do Senhor continua sendo celebrado na quinta-feira, com a procissão do Santíssimo Sacramento conduzida pelo Santo Padre. Já a Diocese de Roma, assim como o resto da Itália, celebram esta solenidade no domingo seguinte, né, que é para garantir a máxima participação dos fiéis, né? Então, agora o momento de um pequeno intervalo, tempo para beber uma água, ouvir uma música e já voltamos. Lembrando a você que está sempre em sintonia na Rádio JC Iguaçucê, que a nossa programação começa às 6 horas da manhã e durante todo o dia você pode estar participando através do 088-981-351790. Ligue, peça música e faça você também parte dessa evangelização. E quero levar o meu abraço especial de agradecimento ao senhor Paulo Conceição, que mora em Itajaí, Lourdes Silva, de Canharó, no Pernambuco, Maria Isabel, de Brasópolis, em Minas Gerais, Galóis Silva, em Brasília, Distrito Federal, Neném Silva, que mora em Fortaleza, Edivânia Freire, que mora em Alcântara, Maranhão, Cláudia Maria Monteiro, de São Vicente, Úrsula Nilsen, que mora em Vila Nova de Goiás, Zenilda, que mora em Curitiba, Terezinha Paiva, que mora no Rio Grande do Norte, João Malaquias, que mora em Araguari, Minas Gerais, Antônia Souza, que mora em São Paulo, Penha Nascimento, Cícera, que mora em Cícera, que mora em Alagoas, José Baca, que mora na Cidade do México, Rosita Cornégio, Ana Garcia, que mora no Uruguai, Flor Ângela, que mora em Bogotá, na Colômbia, Areli, Eva Gutierrez, que mora em Buenos Aires, Cláudia Ribeiro, que mora em Pindamonhangaba, Antônio Deusdete, que mora em Salto, São Paulo, Terezinha Placideno, que mora em Duartina, São Paulo. E um alô especial aos nossos ouvintes, Cleide Simões, que mora em
Itubiara, Grupo do Terço dos Homens de Santa Luzia, Grupo do Terço dos Homens de Carvalhópolis, Grupo do Terço dos Homens de Santa Teresa, Marlúcia Soares em São Paulo, Ivanete Venan, que mora em Mairinqui, Grupo do Terço dos Homens de Canguaretama, Grupo do Terço dos Homens de Viçosa em Alagoas, Zé Filho e família no Mercantil Santa Luzia, que estão sempre em sintonia aqui na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Eu gostaria de mandar um abraço especial aos aniversariantes da semana. São eles o diácono Walter, que mora em Curitiba, Verônica de Freitas, aqui em Guaçucê, Margarete Xavier, aqui em Guaçucê, Maíra Marques, aqui em Guaçucê, Ivonete Tomás de Jesus, em Blumenau, Samuel Rodrigues, aqui em Guaçucê, Grupo do Terço dos Homens de Cajuru e Capela Nossa Senhora das Graças de Canastra, e também Júlia Isabel, aqui em Guaçucê. Parabéns a todos, que as bênçãos do Senhor iluminem suas vidas, trazendo muita paz, muita saúde e muita felicidade e sucesso na vida de vocês. Escutaremos, meus irmãos, Eu Seguirei, com Frei Gilson. Continue conosco, não saiam daí, meus irmãos, porque logo após o canto estaremos de volta dando continuidade a este belíssimo tema do programa de hoje. A gente volta já. Tua graça me basta. Sem a graça de Deus nós não podemos nada. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Pega teu braço, canta pra ele, vai! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer para onde eu irei, para onde eu irei, em quem me apoiarei. Eu não tenho pra onde ir, Senhor, para onde eu irei. Só tu tens palavras de vida, em quem me apoiar. Ergue teu braço, ergue tua voz e declara pra ele: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei
Preste atenção. Sem a graça de Deus nós não podemos nada. Você entende isso? Sem a graça de Deus você não pode ser santo. Existe um detalhe que às vezes a gente não para pensar. Até quando a gente se arrepende de um pecado, isso é graça de Deus. Não pense você que você está indo lá para o confessionário porque agora você é humilde e está se arrependendo. Não. Até quando a gente se arrepende, é um dom que Deus está dando para a gente. Amém? Tudo é graça. E em nome de Jesus, pela graça dele, nós iremos até o fim. Você não vai desanimar no caminho. Olha para quem está do seu lado e diga: você não vai desanimar no caminho, porque a graça de Deus está contigo. Pode aplaudir a graça de Deus. Ergue teu braço e diga: eu te seguirei, Senhor. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Força! Solta a voz. Eu te seguirei, 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 eu te seguirei. Oh! Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, tua graça me basta. Tua graça, tua graça. Teu amor me sustenta. Só você para terminar. Eu seguirei. Eu seguirei. Já voltamos, meus amados irmãos. Como disse antes, é tempo só de beber uma água, ouvir uma música. É um pequeno intervalo, uma pausazinha, para já retornarmos ao assunto. Então você pode ter alguma dúvida sobre quando a solenidade cai no tempo da quaresma, né, como é o caso de São José. Aqui nós temos o privilégio, tanto no meu estado do Ceará, ter São José como padroeiro do estado e também padroeiro da nossa diocese. São José, dia 19 de março e 1º de maio. Então, e quando o dia de São José cai numa sexta-feira, né? O que nós devemos fazer? Devemos jejuar, como manda e prescreve a igreja, ou podemos nos abster de jejuar, né? É uma festa, é uma solenidade importante da nossa igreja. Alguns países pode não ser uma solenidade, não sei da realidade de outros países, né? Mas aqui no Brasil é celebrado mesmo no dia 19, é uma solenidade, uma festa para a nossa igreja, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e quando cai na sexta-feira? Então, meus amados irmãos, no dia de São José, pode-se
deixar de jejuar. É uma solenidade, uma festa importante da nossa igreja. Então não tem obrigação de jejuar. Mas aí você pode se perguntar, eu posso jejuar? Eu gostaria de jejuar? Não há nada que impeça, até porque no jejum de Daniel jejuma 21 dias subsequentes, ou seja, em sequência, mesmo no domingo. Então, no dia de São José, quando cair numa sexta-feira, 19 de março, tempo da quaresma, tempo de jejum, mas é uma solenidade. Então, você não tem a obrigação de guardar o jejum. Então, espero que tenha esclarecido sobre essas dúvidas, sobre essas diferenças, sobre o que é solenidade, o que é festa, o que é memória. Então, trouxe aqui alguns dias santos, ou seja, que temos obrigação de assistir à Santa Missa todos os domingos do ano. O dia de Natal, a Epifania, festa dos Reis Magos, dia de 6 de janeiro, mas que no Brasil passou para o domingo seguinte. A ascensão de Jesus ao céu, Corpus Christi, sempre numa quinta-feira após a oitava de Pentecoste. A solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. Festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro. A Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto. No Brasil passou para o domingo mais próximo. São José, dia 19 de março e 1º de maio. São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, passou no Brasil para o domingo seguinte. Festa de Todos os Santos, dia 1º de novembro, no Brasil passou para o domingo seguinte. Isso está no cânon, no Código de Direito Canônico 1246. No primeiro parágrafo. Então, são algumas festas, né? E é o que nos diz as leis da igreja. Né? É somente uma lei? Pode você estar perguntando, é uma frase tola, né? Mas nós vimos que nós devemos também seguir as leis da igreja, que são praticamente o mesmo que as leis de Deus, porque são a sua aplicação. Então, guardar o domingo de festa e guarda, que apesar de ser um dos mandamentos da igreja, mas também é uma obrigação dos mandamentos da lei de Deus, né? Guardar o dia santo. Então, meus amados irmãos, estas são algumas, né, das obrigações do cristão. Que vem nos falar quantas leis há na igreja. A maioria responderá 5 ou 6, porque esse é o número que tradicionalmente nos dão os catecismos. A verdade é que são muitíssimos mais, como mostra o Código do Direito Canônico, mas apesar de serem tão numerosas, 6 delas são as fundamentais e por isso são chamados habitualmente os mandamentos da igreja, a saber, assistir à missa inteira todos os domingos e festa de guarda. Como nós vimos aí, as solenidades, as festas, os dias santos. A memória no cristão não tem a obrigação de guardar, de assistir. Mas nós também vimos a particularidade da festa de São Bento, que em alguns países é memória. Na diocese de Monte Cassino é solenidade e na Europa inteira é festa porque é um dos padroeiros. E confessar os pecados mortais ao menos uma vez ao ano e em perigo de morte, ou se tem
de comungar. É o segundo mandamento, confessar, ao menos. Isso é o mínimo de todo cristão, né? Mas como Nossa Senhora nos orienta nas suas aparições reconhecidas pela Igreja, diga-se de passagem, né, para não restar dúvida, as aparições reconhecidas pela Igreja, Nossa Senhora nos orienta a confessar no máximo 15 dias. Porque eu não sei vocês, meus amados irmãos, mas quando passa de mês para lá em comungar, não tem como você lembrar de todos os pecados. Então, como é que você vai confessar? Passando de mês, quanto mais de um ano, como é que você vai confessar os pecados? Se você não lembra. Comungar pela Páscoa da ressurreição, ou seja, comungar ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Jejuar e abster-se de comer carne quando manda a Santa Madre Igreja. Então, o jejuar e abster-se de carne é só na quaresma? Não. É toda sexta-feira. Toda sexta-feira o cristão tem por obrigação jejuar e abster-se, no mínimo abster-se de comer carne na sexta-feira, salvo um dia de solenidade, como o caso do dia de São José, dia 19 de março, que cai na quaresma, no tempo da quaresma, mas que se celebra como solenidade, se canta o glória e não se tem a obrigação de jejuar. E quinto, ajudar a igreja nas suas necessidades, ou seja, o dízimo. É uma obrigação do cristão devolver o dízimo. O cristão não paga dízimo. O cristão devolve, porque tudo pertence ao Senhor. Nós recebemos tudo de nosso Senhor. E observar, o sexto, observar as leis da igreja sobre o matrimônio. Este não é muito comum ser falado por aqui, né? E é um dos principais, né? Os 6. Eu sabia de 5, aprendi no catecismo os 5 mandamentos da igreja. E aqui eu estou vendo que a igreja também tem como principal observar as leis da igreja sobre o matrimônio. Então, algumas solenidades que no calendário geral da igreja tem uma data que não costuma coincidir com um feriado, foram transferidas para o domingo mais próximo, normalmente para o domingo seguinte. Encontram-se neste caso a solenidade da Epifania ou manifestação do Senhor, antigamente no dia 6 de janeiro, que na vocação dos reis dos magos, os primeiros pagãos chamados ao conhecimento de Jesus, comemoram as primícias da nossa vocação para a fé. A ascensão do Senhor, antigamente na quinta-feira, seguinte aos 40 dias após a Páscoa, que comemora a subida gloriosa de Jesus aos céus. A Assunção de Maria, antigamente no dia 15 de agosto. Aqui no Brasil já não é mais feriado, então passou para o domingo, para garantir a máxima participação dos fiéis nesta solenidade, em que nos alegramos a entrada de Nossa Mãe em corpo e alma na glória do céu. O dia de Todos os Santos, antes, no dia 1º de novembro, ocasião em que honramos todos os santos do céu, incluídos os nossos entes queridos que já se encontram gozando de Deus. Além disso, há outros 2 dias que no calendário geral da igreja são de guarda, mas não o são no Brasil, nem foram transferidos para o domingo. A solenidade de São José, de 19 de março, em que honramos o glorioso patriarca e esposo da Virgem Maria,
Pai nutrício de Jesus e padroeiro da Igreja Universal, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, 29 de junho, dedicada especialmente a São Pedro, príncipe dos apóstolos, constituído por Cristo cabeça de toda a Igreja e o primeiro dos papas. Aqui, como eu disse, São José, 19 de março, por ser o padroeiro do nosso estado do Ceará e também da diocese. Então nós celebramos no dia 19 de março, é feriado no Ceará. Além destas festas, há outros dias de especial revelo para os católicos. São os dias de jejum e os dias de abstinência. E podemos perguntar-nos, sim, mas como? A Igreja, cumprindo a sua obrigação de ser guia e mestre, fixou um mínimo para todos, uma penitência que todos, com certos limites, devemos fazer. Este mínimo estabelece uns dias de abstinência em que não podemos comer carne e outros de jejum e abstinência em que devemos abster-nos de carne e tomar uma só refeição completa. Como Cristo, nosso Salvador, morreu numa sexta-feira, a Igreja estabeleceu todas as sextas-feiras do ano e também a quarta-feira de cinzas como dias obrigatórios de penitência. O preceito geral da Igreja obriga a abster-se de carne todas as sextas-feiras do ano, mas o Papa Paulo VI, na Constituição Paenitente, deu às conferências episcopais dos diversos países a faculdade de trocar a abstinência de carne por outras práticas de penitência cristã, como a oração, a esmola e outras mortificações, etc. De acordo com essa faculdade, os bispos do Brasil determinaram que nas sextas-feiras do ano, mesmo nas da Quaresma, incluídas a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, a abstinência de carne pode ser substituída à escolha de cada um por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade, isto é, por algumas orações, para quem optar pelo cumprimento da obrigação do jejum e da abstinência nestes dias. Basta que toma uma só refeição completa e até duas outras, desde que juntas não formem uma refeição completa. Além disso, nenhuma destas refeições deverá incluir carne. Tomar deliberadamente carne ou caldo de carne num dia de abstinência é pecado grave. Pecado grave se envolve desprezo do preceito e a quantidade que se toma é considerável. Então, quem tem a obrigação de jejuar, todos os cristãos acima de 18 e, salvo engano, menos de 60 anos, esses têm obrigação, ou seja, estão obrigados a guardar o jejum e a abstinência de carne. Então, meus amados irmãos, eu espero ter sanado algumas dúvidas com esses textos retirados do site Aletheia, que vem nos falar sobre a diferença das festividades, da solenidade, das festas e da memória, e também do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Ele vem nos falar um pouco sobre essas leis da Igreja, sobre as obrigações do cristão, que é a abstinência, o jejum, em dia de solenidade, podemos deixar de jejuar ou de abster-se. Então, na solenidade, como é uma grande festa, como no domingo, nós podemos, sim, meus amados irmãos, deixar de praticar o jejum, mas
vai da escolha de cada um. Como eu disse, às vezes você está numa empreitada, como Daniel esteve, e está num jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel. Então, você pode jejuar também no domingo. Então, o evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 34 a 36, Jesus vem nos falar o seguinte: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da nossa salvação. Então, Jesus hoje nos traz esse alerta. Nós não sabemos o dia em que Ele irá nos chamar a prestar conta desta vida e dos nossos atos. Então devemos orar incessantemente, né, para que não venha a cair como um ladrão, né? E que nós possamos assim, meus amados irmãos, estar atentos, conhecer os dias de festa, as solenidades, os dias de preceito, as obrigações de todo cristão, cumprir os mandamentos, a doutrina da igreja, o que nos manda, o que nos pede, o que nos orienta a Mãe Igreja, para que este dia não caia de repente como uma armadilha sobre nós, e também para que possamos amar a Santa Mãe Igreja, porque é conhecendo todas as belezas da igreja, dos ensinamentos da igreja, da sua história, da história dos santos, é que nós vamos cada vez mais amar a nossa igreja e saber que é a igreja verdadeira de Cristo. Então, meus amados irmãos, rezemos uma Ave Maria pela igreja, pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, e também pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos, sacerdotes, para que possam cada vez mais nos ensinar e nos guiar no caminho da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Mande as suas sugestões, a sua pergunta, as suas dúvidas, e nós podemos tratar deste assunto nos próximos programas, para assim ter realmente um relacionamento entre nós, enquanto audiência, enquanto cristãos. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom, meus irmãos, chegamos ao final. Eu só tenho a agradecer a sua companhia. Um ótimo final de semana a todos. Que Deus possa estar abençoando a você, a sua família. Se você crê na misericórdia de Deus, ela acontecerá, meus irmãos. Continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia. Rezemos um Pai Nosso, para que Deus possa nos proteger e nos guiar sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.